O direito à dissuasão nuclear. Por que o argumento de Mearsheimer para o Irã é um alerta para o Brasil? Você já parou para pensar que uma guerra no Oriente Médio pode estar ligada diretamente ao futuro do Brasil? Pode parecer estranho, mas a conexão existe, e é mais forte do que parece. O assassinato do líder supremo do Irã, Ayatollah Khamenei, não acendeu apenas a chama de uma guerra santa. Ele pode ter detonado o colapso definitivo de um tabu global, o da proibição de novas armas nucleares. E por trás disso está o argumento de um dos maiores especialistas em geopolítica do mundo, John Mearsheimer. Um argumento que, aplicado ao Irã, serve como um alerta poderoso para o Brasil. Vamos entender essa história. Para começar, talvez você não saiba que há muita influência religiosa no seio da sociedade americana, e até no exército, em especial os cristãos, que acreditam que o Armagedon está próximo. Parece que eles anseiam por isso, pois creem que Cristo voltará quando isso acontecer, e que aqueles que morrerem irão para o paraíso. Assim, o impensável, o Armagedon nuclear, parece cada vez mais provável, na medida em que o Irã destroça Israel com seus mísseis hipersônicos. Mas se você pensa que Israel, com mais de 100 bombas nucleares, se salvaria, a resposta é que talvez não. Já se sabe que o Irã tem mais de 450 quilos de urânio enriquecido a 60%, armazenados. Se ele for atacado com uma arma nuclear tática, lançada por Israel, ou mesmo pelos Estados Unidos, contra uma cidade de mísseis subterrânea, o Irã, em poucos dias, poderia enriquecer esse urânio a mais de 90%, isto é, para uso militar, e responder da mesma forma, atacando Israel e até o varrendo do mapa. 450 quilos de urânio dá para se fazer 10 ogivas nucleares de 15 quilotons cada uma, do poder de destruição da que destruiu Hiroshima. Essas ogivas poderiam ser colocadas nos mísseis hipersônicos, para o qual nem Israel e nem os Estados Unidos têm qualquer defesa. Seria o fim, talvez por extensão, da própria civilização dita humana. Antes de morrer, o Ayatollah Khamenei era a rolha na garrafa do programa nuclear iraniano. Ele tinha emitido uma fatwa, um decreto religioso, proibindo o desenvolvimento de armas nucleares por questões éticas e religiosas. Ao matá-lo, os Estados Unidos e Israel não eliminaram apenas um líder. Eles eliminaram o principal obstáculo moral para o Irã buscar a bomba atômica. O novo líder, seu filho, é publicamente favorável a isso. O ataque dos Estados Unidos e de Israel não só mataram seu pai, o feriram, mas também mataram e a sua filha e a esposa. E não é só o novo Ayatollah está furioso, mas todo o Irã pede vingança pela morte de Khamenei, a segunda pessoa religiosa mais importante para os xiitas de todo o mundo. É nesse ponto que entra a análise de John Mearsheimer, um professor da Universidade de Chicago, famoso por enxergar o mundo como ele realmente é, sem ilusões. Mearsheimer parte de um princípio básico. No jogo das nações, não existe um governo mundial para proteger ninguém. A sobrevivência é a regra número 1. E qual é a realidade do Irã? Do outro lado do Golfo, existe Israel, que tem um arsenal nuclear imenso. É a única potência nuclear da região. Além disso, Israel e os Estados Unidos têm uma política declarada de mudança de regime no Irã, que fracassou, aliás. Para Mearsheimer, a conclusão é óbvia e implacável. Se um país é ameaçado de aniquilação por um vizinho que já tem a bomba, buscar a própria bomba atômica não é loucura. É a única garantia racional de sobrevivência. É o que ele chama de direito à dissuasão. O Ocidente chama isso de crise. Mearsheimer chama de lógica. E aqui, Mearsheimer expõe uma hipocrisia gigantesca. O Tratado de Não Proliferação Nuclear, o TNP, foi uma barganha. Os países sem bomba atômica prometiam não buscá-la, e as potências que já tinham a bomba prometiam avançar rumo ao desarmamento. Décadas depois, o que vemos? As potências nucleares não só não se desarmaram, como modernizaram e até ampliaram os seus arsenais. Os Estados Unidos ameaçam quem não se curva, invadem países, matam líderes, como dizia Khamenei, o grande Satã. Ou seja, o tratado virou uma camisa de força para os fracos e papel higiênico para os fortes.
Viver num mundo desses, confiando apenas em tratados de papel, não é estratégia, é ingenuidade. E é aqui que a discussão chega ao Brasil. Por que isso nos importa? Porque o Brasil tem tudo o que as potências cobiçam: água doce em abundância, os maiores aquíferos do mundo, a Amazônia, minerais críticos, uma imensa Amazônia azul, o nosso mar cheio de riquezas. Num mundo onde a lei do mais forte prevalece, ser um país pacífico e rico pode ser um convite à cobiça. A nossa soberania pode ser respeitada enquanto formos convenientes, ou enquanto o custo de nos atacar for alto demais. E essa discussão deixou de ser teoria. Em outubro de 2025, o deputado federal Kim Kataguiri apresentou uma proposta de emenda à Constituição, PEC, que quer permitir ao Brasil desenvolver armas nucleares para a defesa. O argumento dele é um eco direto de Mearsheimer. Manter-se desarmado num mundo nuclear é viver em vulnerabilidade estratégica. As grandes potências usam a bomba não só como proteção, mas como instrumento de negociação política. É claro que a ideia gerou polêmica. Entidades científicas importantes, como a SBPC, repudiaram a proposta. Dizem que é um retrocesso civilizatório, que fere tratados internacionais, como o Tratado de Tlatelolco, que faz da América Latina uma zona livre de armas nucleares, e que desviaria recursos das áreas sociais. O argumento delas é nobre. O problema é o mundo em que vivemos. Como disse Scott Ritter, que denunciou o ataque proposital americano a uma escola no Irã usando um míssil Tomahawk, com 175 meninas mortas. A paz não pode depender da boa vontade de quem não hesita em bombardear crianças. O que o caso do Irã, analisado por Mearsheimer, ensina ao Brasil é que a soberania não é um presente, é um fardo. Exige que uma nação esteja disposta e apta a se defender por todos os meios necessários. Viver sob a proteção de uma potência amiga é uma opção para países satélites, não para quem quer ser protagonista. A PEC de Kim Kataguiri não é uma declaração de guerra, é o início de uma discussão que a sociedade brasileira não pode mais evitar. Num mundo onde dois satãs, como são chamados os Estados Unidos e Israel, se sentem no direito de decidir quem vive e quem morre, o Brasil prefere continuar confiando na boa vontade alheia? A resposta a essa pergunta vai definir o lugar do Brasil no mundo nas próximas décadas. A inocência estratégica, como diz o artigo, chegou ao fim. E você, o que acha? O Brasil deveria discutir a possibilidade da dissuasão nuclear ou manter-se fiel aos tratados de paz? Deixe sua opinião nos comentários. Não esquece de seguir o canal. Deixe seu like. O artigo completo você pode ler no blog Politiquí BR. O link está na descrição desse vídeo ou nos comentários. Até a próxima!